Olá, pessoal. Então a gente está aqui com a continuidade, na verdade, do nosso vídeo do histórico da qualidade, né? E a gente segue para o módulo 2, que está falando da parte de processos na gestão da qualidade, né, pessoal? Então, é muito importante, né? No outro vídeo, eu acabei dando um pouquinho do spoiler, né? Porque é muito difícil, principalmente para mim, que sou engenheiro de produção, depois de um tempo que você adquire a mentalidade de pensar por processos, de desvincular realmente a habilidade individual, de desvincular a parte de culpa, né? De toda hora que sai algum problema, algum defeito, você ter aquela mentalidade de, cara, quem é o culpado? Para eu julgar e condenar. Né? Quando você pensa por processo, como é que você pensa? Tá, tudo bem, vamos pegar o que está ruim no processo. Vamos até pegar a pessoa que está nesse processo e, cara, conversar com ela, sem personalizar, sem culpar o Pedro, o João, o Joaquim, né? A gente vai pegar, pensar na função, treinar se for o caso, entender o que está tendo de gaps entre o procedimento e o processo, o que deveria ser entregue em termos de nível de serviço, será que o que está sendo perseguido é um indicador errado? Isso tudo, pessoal, reparem, a gente só vai conseguir ter noção se a gente tiver noção do processo, né? Muitas vezes, eu que trabalho no serviço público, muitas vezes a gente tem esses problemas, né? Uma vez, várias vezes já aconteceu comigo, é evidente que eu não vou particularizar, mas muitas vezes você pede um requerimento, seu processo ele transita pela instituição e muitas vezes se você questiona alguma determinada coisa, um prazo, alguma situação, você pode ter muitas vezes alguém que, se a pessoa não tiver a plena noção de processo, né? E muitas pessoas são mal educadas mesmo, elas chegam acusando, chegam de uma maneira mais ríspida, você pode achar que a pessoa está personalizando aquilo. Eu, particularmente, quando eu tenho essas interações, eu gosto de deixar sempre muito claro que eu não estou ali reclamando com fulano, Beltrano, Ciclano, o Joaquim, o João, o Pedro, né? Eu estou tentando resolver ali alguma coisa e entender em termos de processo. O que a gente pode fazer para esse prazo melhorar? Como é que eu posso trabalhar para ajudar para aquilo andar mais rápido, de maneira mais eficiente e talvez com mais qualidade também, né? Então, quando você tira esse excesso de personalização, pessoal, e você tem uma visão sistêmica do todo, não apenas da caixinha, não apenas da mentalidade essencialmente taylorista em uma tarefa, eu vou me super especializar na minha tarefa, porque assim eu atinjo o ótimo global, né? Você já tem livros aí, estudos como, por exemplo, da teoria das restrições, que mudaram esse paradigma, né? Paradigma taylorista de que a soma dos ótimos locais era igual ao ótimo global, foi superado pela teoria das restrições, que agora diz que não, que a soma dos ótimos locais não necessariamente é igual ao ótimo global e, pasmem, muitas vezes ela pode até piorar essa busca sem levar em conta de maneira sistêmica o processo pelo ótimo local, ela pode muitas vezes piorar o desempenho global do processo. Beleza, pessoal? Também, naturalmente, eu não vou me aprofundar nisso aqui. Pode ser o tema para um outro vídeo que a gente vai falar de processos da gestão da qualidade, mas teoria das restrições é outro tema aí que para o engenheiro de produção é fundamental também. Então, pessoal, como é em todo início de aula, eu gosto muito de começar entendendo a percepção que os alunos têm sobre determinados conceitos, né? Então, essa parte de processos, eu gosto muito de ir ouvindo a turma e conduzindo e sempre dando aquilo que eu já chamo de uma definição, né, de algumas, digamos assim, ferramentas que você pode usar para você construir uma definição quando você não sabe. Quando você tem uma tela em branco, uma folha em branco numa prova ou numa entrevista, né? Para não falar macete, né, que é pouco acadêmico, a gente pode falar para ficar mais bonito, de um framework, né? A gente tem algumas ferramentas genéricas que a gente pode usar para construir definições. Então, uma palavrinha que, em geral, cara, é muito boa para você
começar a construir qualquer definição? Tá bom. O que estão me perguntando? Hoje é processo, então vamos lá. Certamente isso vai ser um conjunto de alguma coisa. Beleza. Para processo se aplica muito bem. Então, dentro dessa ideia, pessoal, processos é um conjunto de quê? Né? Bom, se você imaginar o processo, você imagina o quê? Tarefas, atividades, verbos, ações. Então, você pode começar a conceitualizar processos como um conjunto de atividades. É um bom ponto de partida. E outra, pessoal, eu gosto muito de trabalhar com os alunos com a parte visual. Inclusive, eu motivo que eles usem em prova figuras quando eles não sabem escrever direito o conceito, porque a figura ajuda a gente a pensar. Então, eu garanto que boa parte, pessoal, dos alunos de engenharia de produção, de outras engenharias que estão estudando essa parte de gestão de processos, quando você pergunta o que é um processo, muito provavelmente vem na mente essa figurinha. Alguns retângulos, quadrados ligados de maneira sequencial. Então, você desenha essa figura. Pô, o que para mim é um processo, cara? Vou desenhar aqui a figurinha. E a partir do desenho, você pode começar a definir. Então, beleza. A gente consegue falar um pouco mais sobre essa figura. Então, ela é um conjunto de atividades, né? Claro, aqui justamente está escrito atividade em cada uma delas. E o que mais? Bom, a gente pode dizer que tem setinhas ligando elas, da esquerda para a direita. Ou seja, essas atividades elas ocorrem de forma sequencial. O que mais, pessoal? De repente, a gente pode imaginar que, bom, cara, provavelmente tem uma ordem de precedência entre essas atividades. Muito provavelmente, a atividade 3 ela só pode ser feita depois da atividade 2, que só pode ser feita depois da atividade 1. Beleza? Você pode ter, que é mais? Marcos temporais. Cada atividade dessas ela vai ter uma determinada duração em termos de tempo. E você pode explorar mais. Cara, imagina que eu queira melhorar esse processo. Vamos estudar direitinho esse processo. Cara, e se não tiver precedência entre as atividades? Olha só que coisa. De repente eu posso fazê-las em paralelo. Eu ganho tempo no meu processo produtivo. Mas dentro daquela lógica de ótimos globais e locais, será que se eu produzir mais rápido, eu vou conseguir, na próxima fase, que não, isso já é avançado, hein, pessoal? Será que eu vou absorver esse ganho extra de produtividade, que a teoria das restrições chama de throughput, né? Será que eu vou conseguir absorver ou ele vai virar apenas estoque em processo? Então reparem, pessoal, são muitas questões que o engenheiro de produção precisa se debruçar quando ele está analisando processos. Beleza? E aí é claro, pessoal, que você tem academicamente trabalhos que são muito pródigos, né, e referências nas suas áreas, que vão, naturalmente, especificar um pouco mais, aprofundar um pouco mais, colocar uma roupa mais acadêmica nessas definições. Mas reparem que no slide anterior, pessoal, a gente já construiu a percepção. A percepção básica a gente já ganhou. Agora, até para a gente ir à literatura vai ficar mais fácil, a gente vai absorver com mais facilidade. Então aí, claro, né, a gente tem estudos ali de Zarifian, né, encontrado ali nos trabalhos do Rafael Paim, tanto na dissertação quanto na tese, né, na dissertação de mestrado e na tese de doutorado do professor Rafael Paim, uma cooperação de atividades distintas para a realização de um objetivo final que lhes é comum, ou seja, já está muito mais técnico, já está muito mais acadêmico. E aí a gente define processos como sendo, olha só que bonito, uma estruturação, coordenação, disposição lógico-temporal de ações, recursos, a gente não tinha falado nisso, as atividades precisam de recursos para serem efetuadas, esses recursos podem ser matérias-primas, capacitações, o próprio tempo, a gente pode ter também maquinário e por aí vai, com o objetivo de gerar um ou mais produtos para a organização. Os processos podem estar em diferentes níveis de detalhamento, a gente vai falar um pouco mais disso. Esses processos são transversais,
Isso é muito importante, pessoal. O conceito de processo ele não é funcionalizado. A ideia é que você rompa as barreiras funcionais, que você justamente transcenda essas barreiras funcionais. Ou seja, os processos, por definição, eles são transfuncionais, beleza, pessoal? E aí depende como a empresa se estruturou, por produto, por função, por eixo geográfico, intrinsecamente ligados a fluxos de objetos, sendo materiais, informações, capital. Processos, naturalmente, vão ser objetos de controle e melhoria, o que traz outra palavrinha para a gente, pessoal. Ora, como a gente vai saber se um processo está dentro do nível de serviço adequado ou se ele precisa de alguma melhoria? Indicadores, pessoal. Então, para cada processo, você vai precisar ter conjuntos de indicadores. Para cada atividade, de repente, árvores de indicadores que você consiga fazer essa composição. Beleza? E daí a gente vai seguindo para ferramentas de você tentar entender o que são os processos. Ora, de alguma maneira, pessoal, como então que eu conheço o processo? Como eu vou entender como é o meu processo? Como o trabalho está sendo feito? A principal ferramenta é a modelagem de processos. Então, a modelagem é uma prática essencial para que os gestores, e não só os gestores, trabalhadores, quem queira, se a empresa tem algum tipo de governança, né, capital aberto, enfim, alguma maneira de querer mostrar para a sociedade como são os seus processos, o mapa do processo, o modelo de processo, ele é essencial para que as pessoas conheçam. Então, dessa forma, o gestor, as pessoas, a sociedade podem conhecer a situação atual da organização. E aí, pessoal, os modelos de processo, eles podem ser tradicionalmente o que a gente entende como fluxogramas, mas você pode também ter vídeos, você pode ter o que muitas vezes chamam de fluxos lúdicos, que são bonequinhos, figuras, né? Principalmente se você está num lugar em que o mapa de processo ele precisa te ajudar a resolver algum risco de vida, algum acidente, você percebe que em geral são figuras grandes, né? Se você tem ali um fluxograma pequenininho, né, com uma fonte ali pequena, cara, a pessoa não vai conseguir ver e muitas vezes ela tem que agir rápido. Então, o que vale, pessoal, é você conseguir passar como o trabalho tem que ser feito. Como você vai treinar uma pessoa de uma maneira eficiente. Então, o processo ele pode, por exemplo, ser um vídeo. Você gera uma melhoria num processo e você chega ali e você grava um vídeo. Hoje a gente tem facilidade para isso. Então, você grava um vídeo explicando como aquele processo tem que funcionar, o que deve ser feito para aquele processo, né? O que mudou do processo anterior para o novo. E aí você documenta também para que uma nova pessoa consiga entender rapidamente quando entra na empresa do que se trata aquele processo. Maneiras clássicas que você, como consultor, tem de modelar processos. Entrevistas de levantamento, né? Naturalmente, o especialista ele vai ter que ir perguntando como funciona o trabalho. É importante conduzir a entrevista de modo a orientar o entrevistado a manter o nível adequado de detalhamento. E aí eu gosto de dar exemplos, né? Por exemplo, se a gente vai se preparar para ir para a sala de aula. Cara, você pode modelar da seguinte forma. Eu acordo, tomo café da manhã, me arrumo, pego a minha condução e chego na minha aula. Repara, poucas etapas. Eu posso também mapear da seguinte forma. Olha, eu acordo, eu bocejo, eu dou uma primeira olhada no celular, eu escovo meus dentes, eu vou preparar o meu café. O que mudou, pessoal? Reparem, eu estou indo num nível muito mais detalhado, muito mais aprofundado de detalhes, né? Ou eu posso falar o seguinte também. Eu posso resumir aquela parte da minha manhã a chegar na sala de aula. Qual está certo? Qual está errado? Resposta padrão do engenheiro de produção. Depende. Depende da finalidade da modelagem, pessoal. Então, se eu estou trabalhando para algo do tipo engenharia de métodos, estudo de micromovimentos, que eu quero ganhar pequenas produtividades ali, às vezes, milissegundos, em processos que são recorrentes no meu sistema produtivo,
para que esses ganhos ao longo do tempo se traduzam em grandes ganhos, eu vou entrar ali realmente nas microatividades, naquelas ferramentas, gráfico da mão esquerda, mão direita, né? Aqueles mapas de processos bem detalhados. Se eu quero mapear cadeias de valor, uma coisa mais macro, para entender de maneira ampla, eu vou botar em mais alto nível esse detalhamento. Percebem? Então, é muito importante você entender o objetivo da modelagem, que é ela que vai te ditar também o nível de detalhamento que você tem que dar. Beleza, pessoal? E aí você tem entrevistas de validação, né? Depois de modelado o processo, construída as primeiras versões ali do processo, é importante que o entrevistador volte, valide, converse com o entrevistado, mostre para outros atores, mostre para um gestor, né? E com isso você vai conseguindo compor aquele determinado processo. Claro, você tem outras maneiras, você pode filmar o trabalho da maneira que ele é feito, mas aí você tem talvez alguns problemas quanto a isso, se as pessoas souberem que estão sendo filmadas, pode ser que elas entreguem um nível de desempenho diferente do que estão acostumados, né? E aqui eu não vou especificar para melhor ou pior, porque aí pode ter gente que, cara, sinta que está sendo controlada e entregue mais, pode ter gente que fique nervosa, ansiosa com aquilo e o desempenho também caia, né? Então, esses métodos, eles precisam ser pensados, eles têm suas falhas e seus benefícios dependendo do método. Beleza, pessoal? Então, você pode ter essas entrevistas, você pode filmar e com isso você vai compondo o seu processo de negócio. Pessoal, aí, para vocês verem alguns exemplos, né? Essa é a figurinha aqui do trabalho lá do final dos anos 90 de Martha Cooper e do Douglas Lambert, que criaram um trabalho, cara, muito, enfim, muito importante dentro da área de cadeias de suprimentos, né? Tem até um livro chamado The Supply Chain Management Processes, em que todos esses 8 processos de negócios são detalhados em níveis operacionais e estratégicos. Então aqui a gente tem um nível mais macro, um nível ali de cadeia de suprimentos. Não tem um nível de detalhamento grande. A ideia da figura é só a gente mostrar que tem 8 processos de negócios, segundo esses autores, e que eles passam transversalmente, não apenas a empresas. Então, esses autores, reparem, eles ampliaram os conceitos do BPM aplicando Business Process Management, aplicando para cadeias de suprimentos. Então, vejam só, não só meus processos são transversais a áreas funcionais dentro das empresas, como também eles são transversais a empresas ao longo de uma cadeia de suprimentos. Beleza, pessoal? Então, esse é um. Esse outro modelo também, mais ou menos de supply chain, que estava lá no meu projeto de fim de curso, lá de 2009, quando eu entreguei meu projeto de fim de curso, pegando essa ideia de Lambert e Cooper também, pegando uma cadeia ali pequenininha e mapeando alguns processos. Você pode ter processos, né? Como, por exemplo, ferramentas. Você tem uma ferramenta de identificação de problemas muito interessante na engenharia de produção, chamada Árvore da Realidade Atual, em que você parte de alguns problemas e você vai desmembrando as possíveis causas daquele problema. Então você começa ali com redução de margem, aí você vai, custo elevado de produção, muita ruptura, e você vai tentando achar as causas raízes daqueles problemas. Também é um conjunto de atividades, também pressupondo uma lógica temporal entre elas, também com relação de precedência, também implicando em uso de recursos. Beleza, pessoal? Você tem os próprios passos da teoria das restrições. Também são passos ali processuais, beleza, pessoal? Você pode ter, como por exemplo, outras adaptações aí que eu fiz da metodologia do INDE, estudo de caso, né? Que pressupõe ali algumas etapas. Então, se você tem uma metodologia de pesquisa, esse conjunto de etapas que você vai seguir, também você pode considerar como um processo. E a sua metodologia de pesquisa, você vai fazer o quê? Você vai mapear
este processo, esse seu método de trabalho. Beleza, pessoal? Também é outro exemplo aqui que você pode ter. Na metodologia de pesquisa, muito mais detalhado, né, pessoal? Porque justamente a gente quer que uma pessoa que leia o seu trabalho, ela entenda exatamente o que você fez. E outra, mais ainda, no limite, que se uma pessoa replicar o seu método, que ela consiga chegar praticamente nos seus resultados. Idealmente são os mesmos, mas se você está trabalhando com alguma coisa do tipo entrevistas, às vezes mesmo você entrevistando as pessoas, pessoal, dependendo do dia, você pode ter informações diferentes, tá? Então isso pode mudar um pouco, dependendo do que você está trabalhando. Dentro disso daqui, pessoal, a gente viu já na aula passada que tinha uma outra atividade. Aqui a gente está propondo agora dessa aula, né? E trabalhos aqui, exercícios ligados a processo. Então, pensem nas atividades necessárias e como elas se encadeiam. Pensem na preparação psicológica, recursos, atores envolvidos, documentos, planilhas, né? Às vezes quando eu dava esse exercício em alguns cursos, se o aluno ainda não estagiava, não trabalhava, eu dava a opção, por exemplo, de pensar na preparação de uma prova, como é o estudo, né? Então, alguma coisa que te remeta a conseguir mapear ali os processos. Pensem no cliente, isso é muito importante, pessoal. O processo, eu dando as aulas lá de logística, gestão da cadeia de suprimentos, o que eu gosto de falar? Que você só tem uma organização em processos e expandindo uma organização em cadeias de suprimentos porque você tem um cliente aqui nessa ponta que precisa de um produto ou um serviço. Então você vai ter toda uma organização de empresas trocando informações, matérias-primas e produtos para que em várias etapas de agregação de valor, esse cliente aqui na ponta consiga ser atendido. Beleza, pessoal? Então é muito importante todos esses processos, indicadores, atividades serem pensados do ponto de vista de um cliente. Beleza? Pensem no nível de detalhamento adequado. Vai depender do para que vocês estão modelando. Padronizem uma linguagem. Como eu falei, pode ser fluxograma, pode ser BPMN, pode ser um fluxo de bonequinhos, lúdico, figuras, tá, pessoal? O importante é passar o recado. Uma vez mapeado, vamos tentar verificar o que pode ser melhorado. O processo como um todo está adequado? Isso dá uma ideia de indicadores, tentar entender o nível daquele processo. Qual a diferença entre procedimento e processo, né, pessoal? Isso é importante pensar, porque o procedimento ele é aquilo que está escrito. O processo é o que efetivamente está sendo feito. E muitas vezes você vai ter gaps entre procedimento e processo. Não necessariamente isso gera uma piora no desempenho. Aliás, muitas vezes as pessoas vão melhorando o processo de maneira informal. O grande problema é você não documentar, porque aí a pessoa acha que o procedimento é aquele ainda e ele já está tão defasado e às vezes é difícil de mudar, difícil de atualizar e o processo ele já está sendo feito de uma maneira mais moderna e mais eficiente e eficaz. Trace um pequeno plano com melhorias de curto, médio e longo prazo. Beleza, pessoal? Então essa foi uma parte aqui de processos de negócios, atrelada aí ao curso de gestão da qualidade. E aquilo, pessoal, de novo eu venho pedir aqui, se você gostou desse conteúdo, se ele fez sentido para vocês, por favor me ajuda, que a gente faz um investimento aí com esse projeto de tentar colocar essas aulas, né, para chegar ao máximo de pessoas possíveis. Então, por favor, ajudem deixando aí a sua curtida, compartilhando para o máximo de pessoas. E até a próxima, pessoal. Um grande abraço.